queridos alunos, alunas, com alegria encontramos hoje para falar do René Descartes, o racionalismo, né? O René Descartes, toda a abertura dele inaugural vai falar do penso, logo existo, que é exatamente uma frase que vem chamar a atenção do princípio de existência, né? Da condição humana de pensar, e por pensar, por ser um ser racional, é aquela evidência da sua existência, né? É exatamente o pensar que indica para nós a existência humana, segundo o pensamento do René Descartes. Nós vamos falando inicialmente do conhecimento, do conceito de conhecimento. O conceito de conhecimento é a relação existente entre o sujeito que conhece e o objeto conhecido. Se nós pegarmos, por exemplo, essa canetinha, o conhecimento seria essa relação inexistente, essa linha invisível entre Adriano, que é o sujeito que conhece, e o objeto conhecido, que é a canetinha. Então, essa linha imaginária entre a canetinha e o Adriano, entre o Adriano e a canetinha, é que indica para nós o que seja o conhecimento. Então, é essa relação que indica o conhecimento. Dentro da epistemologia, a epistemologia é a ciência que estuda a episteme, o conhecimento, né? É um ramo da filosofia, então, que vai investigar o conhecimento humano, questionando os limites, as possibilidades, né? O que podemos realmente conhecer, ou aquilo que evidentemente a gente conhece ou percebe e efetivamente é real, né? A ideia, né, que o próprio René Descartes vai chamar de princípio da correspondência, que um pouquinho mais adiante nós vamos falar sobre ele. Esse princípio, né, da correspondência é exatamente essa exatidão naquilo que existe e aquilo que a nossa mente percebe ou pensa existir, né? Nós, por exemplo, nunca vimos um unicórnio, mas em razão dos desenhos, das imagens, nós criamos uma percepção, nós desenvolvemos uma visão, uma percepção do que seja o unicórnio, né? O unicórnio não é real, nós nunca o vimos e é muito provável que nunca o veremos, né? A não ser que seja por efeito de uma alucinação ou mesmo nos desenhos como a gente viu até então. Mas a gente conhece exatamente, né, as partes que levam à formação desse unicórnio. Então, aquilo que a gente conhece e efetivamente existe, e aquilo que a gente conhece por uma percepção, por uma imaginação, por algo que se desenvolveu na nossa racionalidade em razão do contato que nós tivemos com o filme, com a imagem, com o conto, com o mito, e efetivamente aquilo traduz para nós o que efetivamente é a nossa ideia de unicórnio, é a nossa ideia de inferno. Todos nós temos uma percepção, temos uma visão de inferno, e nós nunca o tivemos lá, né? Então, primeiro, nós nem sabemos da dimensão, se o inferno é de fato um lugar, ou se o inferno é apenas uma dimensão, segundo a figura da teologia. Então, o que podemos de fato conhecer, né? O que é esse conhecimento? O que pensamos conhecer efetivamente é a realidade, né? Qual a origem do conhecimento, né? Qual é a origem do pensar? Então, a epistemologia é essa ciência que vai desenvolver em cada um de nós essa capacidade do raciocínio, essa capacidade de estudar e de entender a episteme, a ciência, o conhecimento científico, que desde os gregos antigos, no século IV a.C., no século V a.C., os gregos já trabalhavam com essa hipótese, né, da ideia de conhecer, da episteme, do conhecimento científico. As teorias, então, filosóficas. Em primeiro lugar, né, podemos conhecer algo por meio dos sentidos e elaborar tal conhecimento racionalmente, mas nós também podemos apreender racionalmente e depois senti-lo. Então, são duas teorias diferentes. A primeira que fala que nós primeiro os apreendemos pelos sentidos e depois processamos pela razão, é o empirismo, e aquelas que falam que primeiro nós apreendemos racionalmente para depois sentir, é o racionalismo. Então, a origem dessas teorias filosóficas, né, remota lá à Grécia Antiga, o Platão, no século IV a.C., essa oposição entre conhecimento.
Conhecimento enquanto episteme e doxa enquanto opinião. Sempre nós vamos encontrar um confronto de episteme com doxa, um confronto da opinião com a razão comprovada através do conhecimento científico. Enquanto que a doxa, a opinião, é uma simples manifestação, é uma ideia daquilo que a gente pensa ser, mas que necessariamente não é argumentado, não é uma fonte de argumentação crítica comprovada pela ciência. Para que eu discorde do procedimento científico adotado pela Organização Mundial de Saúde durante a pandemia, como a gente vê o governo e outros membros discordando daquilo que se deveria adotar como padrão para cuidar para que a pandemia não cresça, para que eu discorde da postura adotada pela ciência, eu tenho que ter em mãos uma outra tese comprovada cientificamente para dizer que não precisa usar a máscara, que não precisa do isolamento social, que não precisa manter uma distância entre as pessoas, né? Que não precisa fechar comércio e órgãos em determinados lugares em que a gente tem aglomeração de pessoas. Para eu discordar disso, eu tenho que ter em mãos uma argumentação plausível, crítica e comprovada cientificamente para dizer que aquela adotada pela Organização Mundial de Saúde não serve. Entende? Então, opinião é um puro achismo. A opinião é quando eu vou opinar sobre aquilo que eu penso ser de acordo com a minha composição, de acordo com a minha opinião, de acordo com aquilo que eu acredito ser. Agora, quem diz que você tem a razão, quem diz que eu tenho a razão no campo da opinião? A opinião é nada mais do que opinião. A gente só sabe que alguém tem razão quando nós temos em mão a argumentação plausível, comprovada cientificamente, baseada em pesquisa, baseada em teoria, e essa sim foi comprovada e tem sido revelada e construída ao longo do processo histórico, para que a gente entenda, depois de 2 séculos, 3 séculos, 5 séculos, qual é a verdade a respeito de tal tema. Aí, de repente, vem alguém que leu ontem um artigo e já está opinando sobre aquilo, acreditando saber muito mais de que todos aqueles que os antecederam ou que a antecederam, explicando, revelando e desenvolvendo pesquisa crítica, científica e comprovada. Para que eu tenha um argumento, eu tenho que ter uma comprovação científica, certo? Então, para chegar ao conhecimento, deveria então desenvolver a episteme, a racionalidade, a comprovação, o campo da argumentação com ciência, e não simplesmente achismos, né? Alguns deles, então, associados com ideias mirabolantes, fantásticas, divinas, né? Como a gente tinha no período em que a tríade religiosidade, tradição e mito era aquela que revelava, entre aspas, as verdades, né? Nós saímos dessa composição, né? Não dá para o meu achismo querer sobrepor a ideia da ciência, da argumentação crítica que é comprovada através da episteme, tá bom? Então, vamos lá. A modernidade, então, vai revelar para nós alguns empiristas e racionalistas, né? Então, nós vamos ter, em primeiro lugar, o John Locke, que era confessadamente empirista, que vai dizer que nós conhecemos pela experiência, pela observação, utilizamos o sentido como forma de apreensão e depois processamos racionalmente. O John Locke vai dizer que nós nascemos vazios e ao longo do processo histórico, ao longo da nossa vida, a partir das experiências, das observações, que nós vamos preenchendo o nosso conhecimento, né? Enquanto que os racionalistas, defendidos aí pelo René Descartes, vai dizer que a gente já nasce pronto, a natureza do conhecimento inato, que já está tudo pronto dentro de nós. Ao longo da nossa vida, a gente só faz recobrar aquilo que já está previamente instalado dentro de nós, naquela metáfora do celular. Quando eu compro o celular com todos os aplicativos baixados, é a ideia da racionalidade. Quando eu compro o celular vazio e à medida que eu for necessitando, eu tenho que baixar os aplicativos, essa é a ideia de empirismo. E o criticismo? Bom, o criticismo é representado pelo Immanuel Kant e ele vai dizer que nós vamos usar as duas formas. Nós apreendemos pelos sentidos, processamos para a razão e vice-versa. Nós também aprendemos racionalmente, desenvolvemos e se podemos depois sentir
essas experiências, as sensações através do conhecimento sensorial, tá bom? Então, o criticismo defende a união das duas teses, empiristas e racionalistas. O racionalismo, então, já expliquei, né? Tem como maior expoente o René Descartes, também nós vamos ter o Leibniz, nós vamos ter o Platão, que também era racionalista, né? Vai dizer que essa realidade racional é, portanto, a capacidade de conhecer a verdade das coisas. Por que conhecer a verdade? Porque é comprovado cientificamente, porque é comprovado através da episteme. O conhecimento é comprovado, né? E o René Descartes vai desenvolver etapas do seu método, né? O inatismo é aquele que defende que a gente já nasce com conhecimento pronto, ele já nasce dentro de nós, né? Então, o René Descartes, influenciado aí pelas ideias do Spinoza, ele vai dizer, certas ideias e princípios existem em nós e são percebidos pelos sentidos, mas não provém dos sentidos. Quer dizer, tudo isso já estava previamente instalado em nós. Os sentidos podem manifestar, os sentidos podem ajudar a revelar, né? Mas não há uma comprovação de que isso tenha ou venha dos sentidos. Para os racionalistas, sobretudo os inatistas, esse conhecimento já estava instalado previamente em cada um de nós, tá bom? Então, o exemplo de conhecimento inato, a aritmética, a lógica, a geometria, né? Noções primárias, né, que fariam parte da mente humana, sem depender de qualquer experiência para se formar. Quer dizer, já está lá. A racionalidade já trouxe essas informações instaladas em nós. Ao longo da nossa vida, a gente só vai recobrar isso como forma de raciocínio, tá bom? Os empiristas, então, reagiram ao cartesianismo, vai dizer que nós podemos sim conhecer pela experiência, pelos sentidos. Ele fala, nós não precisamos provar, nós não precisamos fazer uma experiência para entender o que é uma pizza, né? O sabor revela para nós a pizza. O cheiro da pizza assando no forno de pedra já revela para nós que aquilo é uma pizza. Assim como revela o churrasco, assim como revela uma feijoada. Então, necessariamente, eu não tenho que realizar a prova, né, para entender que feijoada é feijoada, que pizza é pizza, né, que perfume é perfume. Os nossos sentidos, como condição primária, né, como primeira via de contato, como primeira via de percepção, já é capaz de revelar para nós aquilo que a gente pretende entender, pretende compreender, tá bom? Então, os empiristas, olha, todas as nossas ideias derivam da sensação ou da reflexão. É o que dizem os empiristas. Então, quando a gente entende que as ideias derivam das sensações, olha, percepção dos objetos sensíveis e de suas qualidades. Objetos sensíveis, sensação, aquilo que a gente toca, né? Aquilo que a gente vê, que sente o cheiro, que escuta, a utilização dos nossos sentidos para que a gente possa conhecer. Essa é a sensação revelada, então, por esses objetos sensíveis, né? Enquanto que a reflexão é a percepção das operações, é a percepção interna através da nossa mente. Então, a nossa mente é que é capaz de refletir, a nossa mente é que é capaz de desenvolver um pensamento lógico, racional. O pensar, o duvidar, o crer, o rebater, o raciocinar, o conhecer, o querer, todos esses elementos são obras da reflexão e, portanto, são racionais. O método cartesiano é importante para a gente entender como que o René Descartes avaliava, né, o desenvolvimento do conhecimento. Ele vai dizer que a primeira contato, a primeira regra, né, do método cartesiano é exatamente aquela da evidência, ou seja, você aceitar que não pode colocar ou ser colocado em dúvida. Então, é por onde a gente inicialmente conhece, é a nossa percepção inicial, é a necessidade da gente não ter ideia ou não trazer ideias preconcebidas a respeito daquilo que nós vamos estudar. Então, a primeira regra é a evidência, só aceitar o que não pode ser colocado em dúvida. Então, o que é comprovado, o que não tem dúvida de que seja, esse sim é válido. Aquilo que eu duvido, aquilo que eu abro conjecturas e que pode não ser, não é uma percepção de evidência e, portanto, não deveria ser aceito, segundo o método cartesiano. Segunda regra, a divisão. Então, dividir as dificuldades em número de ocorrências que a gente achar. Então, eu achei 20 ocorrências, então eu vou enumerar.
né? Cada uma delas. Então, a divisão em número de ocorrência dos problemas que a gente encontrar. Terceira regra, a da ordem. Resolver aqueles problemas que você identificou na etapa anterior, sempre do mais simples para o mais complexo, para garantir que você resolva o maior número possível de problemas. É igual fazer prova. Se você pegar lá uma prova com a questão de física fodida, brava, tal, você gastar 1 hora de prova para fazer uma questão. Quando você deu por si, passou 1 hora de prova, você tem 9 para fazer e você não conseguiu fazer nem a primeira. Então, quer dizer, para não correr o risco de você deixar as simples, deixar aquilo que era fácil de resolver para trás, inicia sempre do mais fácil e deixa os mais complexos para o final, tá? E a quarta e última regra é a enumeração. Então, é a revisão de todo o processo, para garantir que você não pulou etapa nenhuma, para garantir que você não deixou nada sem uma percepção ou sem uma enumeração. Aí você pode ir ticando, né? Como aí no slide mostra, né? Você pode ir ticando no sentido, é evidente, né? Foi dividido, partimos de qual parâmetro? Então, você vai ticando ali para saber se você cumpriu rigorosamente o método tal qual o René Descartes nos ensinou e deixou como legado para que a gente pudesse desenvolver o pensamento e o conhecimento racional. Então, esse é o famoso método cartesiano. Você vê que tem na percepção no início, é o funil onde capta, né, tudo. Olha, você vê que ele coloca sentimentos, representados pelo coração, os fenômenos naturais como um todo, a ciência da natureza, e os pensamentos, que é aquilo que deriva efetivamente da razão, da episteme. Então, a primeira via é exatamente o funil, que vai captar todas essas informações, tanto de sentimentos, quanto de fenômenos advindos da natureza, quanto do pensamento, que indica para nós a racionalidade. Tá certo? A dúvida metódica, né, do René Descartes é importante, olha. O ponto de partida da dúvida metódica, gente, é o princípio da dúvida. Então, a princípio, eu tenho que duvidar de tudo. Eu tenho que duvidar se aquilo é real, se aquilo pode ser comprovado. Então, devemos desconfiar não apenas do saber passado, né? Mas também se o conhecimento oferecido pelo sentido se ele é válido, né? Nós vamos, então, desconfiar. Vamos desconfiar de tudo até que a gente comprove. Então, aquilo que vem dos sentidos, a princípio, para o René Descartes, é de desconfiar. Pode ser uma traição, pode não ser prova, pode não levar a gente a uma compreensão razoável. Então, desconfia daquilo que vem dos sentidos. É um importante elemento dentro da dúvida metódica do Descartes, tá? Então, deve-se duvidar de toda ideia que pode ser postada em dúvida, que pode ser colocada em dúvida. Então, se é alguma coisa que não ficou claro, se é alguma coisa que não está evidente, se é alguma coisa que não tem uma comprovação clara de que aquilo seja evidente, opa, então a princípio eu tenho que discordar, eu tenho que duvidar da validade dela, segundo a dúvida metódica cartesiana, tá? E a percepção das formas, né, diversas na mudança, é fruto da faculdade de entender, ou seja, toda essa percepção, aquilo que eu percebo, aquilo que eu entendo, aquilo que às vezes a gente até entende ou visualiza, né, pode ser apenas uma faculdade do entender, necessariamente não indica que seja algo comprovado racionalmente através da episteme. Então, a dúvida metódica, segundo Descartes, é um importante elemento para ajudar o ser humano a entender, a compreender, a validar o processo racional e não cair, né, em contos, em pegadinhas, em histórias, né, em fake news, em tese não comprovada, naquilo que é muito subjetivo, naquilo que é só o campo da subjeção ou da opinião. Então, é importante que a gente desenvolva a clareza, né, do princípio da dúvida metódica, para que a gente se aproxime o melhor, né, o máximo possível da verdade, de acordo com a teoria do René Descartes. Aí nós temos, olha, as etapas, né, importantes para a gente chegar no gênio maligno, que é um outro tema muito importante. Um gênio maligno, olha, pode tentar me fazer acreditar em coisas falsas. Então, o gênio maligno seria exatamente a confusão, aquilo que vem ali da percepção, que poderia vir até dos sentidos. É aquilo que me confunde, é o que não é claro, né? Então, o gênio maligno é aquilo que me deixa na dúvida, é aquilo que tenta me tirar do foco.
O gênio maligno pode ser apenas uma percepção vazia, não comprovada. Então, um gênio maligno pode até me fazer acreditar em coisas falsas. Não há nada do qual posso ter certeza. Esse é o princípio da dúvida metódica, né? Não há nada do qual eu possa ter certeza. Opa, a princípio eu duvido um pouquinho de tudo. Terceiro, mas quando digo eu sou, eu existo, não posso estar errado. Por quê? Porque eu estou vendo que eu existo. Eu estou vendo que eu sou uma figura materializada no corpo Adriano. Eu estou vendo a minha existência. Eu estou vendo a minha capacidade de pensar, de raciocinar e de falar para vocês. Né? Um gênio maligno poderia tentar fazer acreditar nisso se eu realmente existir. Ou seja, o gênio maligno poderia, né, me fazer, mas o que me dá certeza da minha existência? Eu pensar. A minha certeza de que eu existo é o fato de eu estar pensando e falando para vocês das minhas ideias e das teorias aqui do René Descartes. Então, penso, logo existo. Então, a condição, eu sei que eu existo, mas o gênio maligno poderia me confundir. O gênio maligno poderia me convencer de que eu não existo. Mas qual que é a prova, né? Aquele princípio de correspondência que eu dizia no início da aula. Qual que é a prova da minha existência? O fato de eu pensar. Então, penso, logo existo, e é exatamente o penso, logo existo, que vai desfazer as tentações do gênio maligno, que vai desfazer as provocações de falseabilidade que o gênio maligno tenta nos confundir, tenta nos iludir, ou tenta nos colocar em erro, tá bom? Então, olha, o gênio maligno explica que a percepção, né, o conhecimento pela via dos sentidos é falha, não é comprovado. Quando eu penso que algo é real, eu posso estar sonhando, posso estar alcoolizado, imaginando a mulher linda ali na minha frente, o rapaz lindo e tal. Então pode ser fruto de uma alienação, pode ser fruto do efeito de barbitúrico, de droga, eu posso estar simplesmente sonhando, né? Então quando eu penso que algo é real, eu posso estar sob o efeito de droga, de álcool, de sonho, de fantasia, né, de um surto ali de loucura, né? Mesmo nesse estado, olha, pode ser que eu considere que alguma coisa que eu percebo pelo conhecimento derive de algo real. Então, mesmo dentro de uma crise ali de alienação, de elucubração, de sonho, de fantasia, alguns detalhes disso pode chegar até mim com a clareza de que algo dentro disso é real. Então, o gênio maligno, ele está sempre disposto a nos enganar. Ele está sempre disposto a nos confundir, né? Mesmo esse gênio, né? Mesmo se esse gênio usasse toda forma de distração, né? Toda forma de me enganar, eu tenho a presença do cogito, né? Que é o cogito? É exatamente o real, aquilo que me resta como comprovado, né? Mesmo que ele tentasse nos enganar, ó, mesmo assim, alguma coisa pequena dentro de toda essa confusão, ou alienação, ou sonho, ou fantasia, me parecia real. Isso é o cogito, né? Então, o cogito é a capacidade de pensar, mesmo que eu estivesse enganado, mesmo quando eu estou alienado, mesmo quando eu estou sob o efeito de álcool ou de droga, mesmo quando eu estou sob o efeito de um barbitúrico, né? Então, mesmo a gente imagina, né? Sonha, vê, se engana completamente, né? Mas o cogito é aquela linha tênue que me liga com a verdade, é aquela linha tênue que me liga com a razão, né? É a dúvida que no momento necessário vai me ajudar a ter a percepção clara daquilo que é real. Então, a dúvida é o momento necessário para a descoberta dessa substância pensante, da realidade do sujeito que pensa, né? E, portanto, existe. Então, o cogito é a certeza, né, do sujeito pensante. Existe daí o penso, logo existo, né? A necessidade daquilo que todas as vezes que a gente pensa criticamente é a nossa condição de existência. Então tá aí, ó, a ideia, né, de ser perfeito, noção de um ser onisciente, onipotente, né, sumamente bom. As provas da existência de Deus estão exatamente aí. É aí que entra o princípio de correspondência. Quando eu estava dizendo lá do unicórnio, né?
Nós nunca vimos um unicórnio real. Por quê? Porque ele não existe. Assim como nós nunca vimos uma fada. Por quê? Porque ela não existe. Mas nós temos a noção clara do que é uma fada. Uma mulherzinha pequenininha, nós vamos botar umas asinhas nela, pode ser uma asinha de libelo, pode ser uma asinha de borboleta, né? Mas a gente tem ali uma idealização de como é a fada, que tem uma varinha, que tem o cabelo preso ali no marquinho. A gente idealiza a figura da fada. A gente idealiza a figura, né, dessa personagem. É exatamente aí que nós vamos idealizar, nós vamos sonhar. Então, mesmo que não exista o unicórnio, não exista a fada, a nossa capacidade cerebral é capaz de visualizar o que seja, mas não é real, né? Não é real. Então, qual que é o princípio de correspondência? Qual que é exatamente essa noção, né, o efeito da correspondência? A noção dessa correspondência, né? É exatamente aquilo que a gente percebe enquanto existência. O que eu apenas vislumbro, porque eu tenho uma idealização do que é, porque formar em mim essa capacidade, tudo bem, mas não é real. E é aí que ele vai dizer da prova da existência de Deus. Quando ele fala do homem. Se eu estou dizendo que o homem é X, o homem é falho, o homem tem problemas, ele tem defeitos. Qual que é a figura da perfeição que eu tenho? A figura de Deus. Se eu estou visualizando o homem, eu sei que o homem é real, que o homem existe, eu estou aqui, você está aí. Então, o ser humano é real. Como é que eu posso, então, vislumbrar a perfeição desse homem? Na figura de Deus. Eu não preciso ver Deus, né? Assim como eu não preciso ver o unicórnio para entender o que seja unicórnio. Eu não preciso ver a fada para entender o que é a fada. Porque o meu cérebro já desenvolveu em mim a capacidade de visualizar essa imagem. É assim que a gente também visualiza a existência de Deus, né? A prova da perfeição, né? Do omnipotente, né? Do sumamente bom, daquilo que é superior, da ideia do ser perfeito, que é exatamente essa existência de Deus. Então, o primeiro argumento, né, da existência de Deus, olha, o argumento ontológico, a ideia de ser perfeito, estão compreendidos todas as perfeições, né? A existência é uma dessas perfeições. A segunda prova é o argumento da marca que marca na impressa, né? A causa que faz a ideia de ser perfeito, aquilo que ela representa para nós, a maneira como a gente idealiza a substância infinita, né? E a terceira prova, a causa da existência, do ser pensante que raciocina. Assim como eu não preciso de ver unicórnio para visualizar o que é um unicórnio, para ter ideia clara de unicórnio, assim como eu não preciso ver a fada para eu ter a ideia de fada aqui na minha cabeça, eu também não preciso visualizar Deus para falar que Deus exista ou não exista. A ideia da perfeição do homem, do ser infinito, é exatamente a possibilidade e a capacidade da existência desse Deus. Tá? Isso é uma ideia bonita, né, do René Descartes. E aí tá, olha, Deus, a sua importância no sistema cartesiano, olha, é infinito, é fonte de bem e de verdade, é omnipotente, eterno, né? Embora criador do universo, não é autor do mal, nem responsável por nada de ruim dos nossos erros. O princípio do ser e do conhecimento, é ele, né, que efetivamente é o princípio universal, permite superar os argumentos dos céticos, né, dos radicais, que duvidam de tudo, né, da existência de tudo, né? É um ser perfeito e não um enganador. É a garantia de verdade associada muito mais ao cogito, associada à episteme, do que propriamente ao campo da doxa, da opinião. É criador das verdades eternas, né? Origem do ser, do fundamento, da certeza, né? É a grande adequação entre o pensamento evidente e o pensamento real, a realidade que nós estamos inseridos. Legitima o valor da ciência, confere objetividade ao nosso conhecimento, tá certo? E aí o dualismo cartesiano, né, que é o último item da nossa aula, ele vai dizer então que o mundo existem, né, não apenas as substâncias, né, então ele vai dividir em duas, a substância extensa, que é a res extensa, né, corresponde ao mundo corpóreo, material, e a outra metade é a substância pensante, que é a res cogitans, que é aquela da nossa compreensão, da esfera da consciência, né? E o René Descartes vai dizer que o tempo todo a gente vive nessa engrenagem, né?
Então, o self 1 e self 2, o equilíbrio, a harmonia de um e do outro, né? A substância extensa, o corpóreo material com aquilo que é do cogito, com aquilo que é da realidade pensante. Né? Então, o nosso cérebro, a nossa percepção, a nossa vivência, aquilo, ao tempo todo, o ser humano vive essa constante dualidade, do erro, da falência, da fraqueza, da perfeição, ou da tentativa de acertos, né? Perfeição só Deus, né? Então, e ele encerra a ideia da dualidade comparando ao homem ao mecanismo, né? O homem ao relógio. Vai dizer, olha, o relógio também trabalha como uma engrenagem mecânica, né? Ele dá as horas, segundos, exatamente, ele funciona dentro dessa engrenagem que se encaixa, né? O ser humano também seria esse mecanismo, né? Que se encaixa efetivamente no pensamento, nessa dualidade, na realização de tarefas e no seu senso crítico, né? Na percepção clara de visões, de temas, da percepção, daquilo que o cogito tenta tirar o nosso foco, né? Daquilo que o gênio maligno tenta tirar do foco, mas que o cogito traz para nós a linha tênue da certeza, da percepção clara que me liga à ideia real, a verdadeira realidade, mais ou menos como Platão disse, de mundo inteligível lá fora e mundo sensível. No mundo sensível, nós vivemos uma cópia, nós estamos no engano, nós pensamos que as sombras são realidade, mas nós temos uma ligação com aquilo, uma memória, uma lembrança com aquilo que é real, que está lá no mundo inteligível do lado de fora da caverna. É exatamente a figura do dualismo, né? A figura do senso mundo sensível, mundo inteligível, né? Mundo da substância, dos cogitos e o mundo da substância extensa, né? E o homem como esse mecanismo capaz de reproduzir essas várias e múltiplas atividades mecanicamente, né? Através de várias atividades. Passou um pouco do tempo, mas eu precisava concluir o pensamento do René Descartes numa aula só. Um grande abraço, um beijo, tudo de bom para vocês.